Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta sexta-feira em que o Senhor nos concede para juntos orarmos a Deus, lermos a sua palavra, meditarmos na mesma, poder deixar Deus falar aos nossos corações. Que bom que nós temos esse tempo para dedicarmos a Deus e parar um pouco para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E Deus, Ele por meio da sua palavra, Ele fala aos nossos corações. Basta a gente, nesta hora, poder desligar um pouco da nossa correria da vida, aquietar na sua presença, voltar as nossas atenções para Ele e deixar que o Espírito fale conosco. E eu convido você nesta noite a fazer isso, a voltar-se para Deus com todo o seu ser, para que Deus possa assim falar ao seu coração. Hoje era para estar conosco o missionário Adilson, mas por conta de um contratempo ele não pôde estar, e aqui estou eu, tendo esse privilégio de poder, mais uma vez, ministrar a palavra de Deus. E para mim é um privilégio muito grande. Eu me sinto assim, feliz por Deus me dar esta condição de poder, juntamente com os irmãos, lermos a palavra, meditarmos na palavra. E eu quero agradecer a você que está conosco, vocês que estão sempre presentes conosco. Na verdade, vocês são um presente de Deus para nossas vidas, porque vocês sempre estão conectados com a gente, no mesmo espírito, com o propósito de sempre estarmos de coração aberto para esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso. É este Deus a qual nós confessamos, nós adoramos e nós desejamos viver para Deus, por conta desse Deus grandioso, imensurável, esse Deus que manifestou o seu amor por cada um de nós, não é verdade? E eu queria, nesta hora, fazer uma oração, convidar a você para que junto nós possamos fazer uma oração a qual eu convido a você a buscar a Deus de todo o seu coração. A Bíblia diz que buscar a Deus de todo o coração e nós o encontraremos. Então eu convido a você para que a gente possa agora nos deleitar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque nós, graças a Deus, vencemos mais uma semana, Senhor. E obrigado a Deus pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A gente sabe que o Senhor faz infinitamente mais do que às vezes nós pensamos, ou até mesmo pedimos, oramos. E nós agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio, esta alegria de poder estar aqui nesta hora, neste momento, podendo dedicar esse tempo exclusivamente a Ti, podendo falar com o Senhor. Como é maravilhoso poder falar com o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Pai que está nos céus, mas que ao mesmo tempo está aqui tão próximo, tão perto, sabendo que ouve aquilo que nós falamos, que conhece perfeitamente o nosso coração, que permite que nós nos aproximemos, mesmo sendo esse Deus tão santo, tão poderoso. Através de Cristo nós podemos adentrar no Santo do Santo, porque Cristo está sentado no trono à sua direita, e é Ele que nos dá esta condição de chegar diante de Ti, Pai. E nós queremos nos achegar diante de Ti. Que o Senhor permita aos Teus servos, aos Teus filhos, a chegar diante do Senhor, para
louvar o teu nome. E o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Abençoe, visite cada lar com teu Espírito, Senhor. Aquelas pessoas que estão angustiadas, aquelas pessoas que precisam realmente ouvir a sua mensagem de forma clara, que a tua palavra penetre em seus corações, que faça uma transformação, que realmente a tua palavra faça com que as pessoas, ó Deus, percebam a tua presença, Senhor, de forma perceptível, Senhor. Cura, Senhor, a alma daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão chorando, daqueles que estão sem esperança, que o coração deles se encham de esperança, Pai, nesta hora. Que o Senhor abençoe cada lar, restaurando, Senhor, que não haja briga, que não haja intriga, que não haja confusão, que haja paz, a paz de Cristo, esta paz que somente Cristo pode conceder a cada um de nós, Pai. E que o Senhor nos abençoe neste momento e que nós vamos estar meditando na sua palavra. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Quem está conosco nesta noite, Gi? O Adilson e a Elcira. Um abraço, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. A Andressa. Andressa, um abração para você, para sua família. Deus abençoe, viu? Anderson Olier. Meu cunhado, Anderson Olier. Quarta-feira nós estivemos juntos, participando de uma live, foi muito abençoado. Meu cunhado continue sendo esse instrumento de bênção nas mãos do Deus Altíssimo, né? Sempre continuando no caminho e apontando o caminho para as pessoas. A Verônica e o Rodolfo. Verônica e Rodolfo, Deus abençoe a vida de vocês. Nós tivemos aí há pouco tempo, né? Mas que Deus continue presente na vida de vocês, porque vocês são uma bênção. O Alexandre e a Ju. Alexandrão, Ju, um abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Né? Um abraço fraternal para vocês, viu? O Abel e a Lúcia. Seu Abel, a dona Lúcia, um abração, a paz do Senhor, meus irmãos, povo de Deus lindo. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. O Diego e a Lu. Diego, a Lu, meu parceiro, parceirão, hein? Nós precisamos formar a nossa dupla de novo, hein? Deus abençoe Lu, as crianças, enfim, Deus derrame a sua graça sobre a vida de vocês. O seu Cido e a Regina. Seu Cido, dona Regina, um abraço, que Deus abençoe, né? Saudade de vocês, viu? São esses? São esses. São esses que estão conosco, e graças a Deus pela sua vida, viu? Eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. É um livro lá no começo da Bíblia, capítulo 6. Livro do Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. Livro do Levítico, capítulo 6, do versículo 8 ao 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar,
não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Vamos mais uma vez fazer uma oração pedindo que Deus possa falar conosco por intermédio da sua palavra. Senhor, obrigado porque nós podemos ler a sua palavra livremente, nós não somos impedidos, e nós te damos graça porque nós acabamos de ler uma porção da sua palavra e pedimos a Deus que o Senhor possa nos iluminar, trazer luz ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, que nós possamos realmente extrair da sua palavra mensagens que nos alerte, que nos faça crescer e que nos faça compreender de que cada dia mais nós precisamos, Senhor, sermos mais parecidos com Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta hora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesta noite nós propomos tratar do assunto Santuário de Deus. Santuário de Deus. E a gente sabe que o livro de Levítico é um livro em que Deus chama Moisés e passa diversas orientações para ele daquilo que ele deveria fazer e orientar seu irmão Arão e seus filhos a respeito do ritual. E o ritual a gente sabe que ele está ligado à adoração, ao culto. E quando nós lemos o livro de Levítico, nós observamos diversas descrições, diversas orientações de Deus a respeito de vários elementos. E ao ler, muitas vezes, nós não nos damos conta de tantas coisas ricas que nós podemos extrair desse texto. Como esses textos são profundos nos ensinamentos de Deus e de como através dele nós podemos realmente obter uma compreensão ampla. E foi com este propósito então que a gente realmente Deus colocou esse texto em nosso coração para que a gente pudesse desmiuçar e buscar um entendimento desse texto das Sagradas Escrituras. Eu gostaria só de abrir um parênteses aqui. Esse texto, ele é muito rico nos seus elementos. Então nós iremos começar hoje, ok? E nós terminaremos no domingo, tá? Nós vamos iniciar, é como se fosse uma junção de mensagem e estudo, ok? Lógico que dentro do estudo sempre tem mensagem de Deus para nossas vidas, porque, como eu disse anteriormente, nós precisamos compreender os elementos, tá bom? Os elementos ritualísticos, que Deus orienta, então, Moisés para Arão e seus filhos, que eram sacerdotes. Sacerdotes da onde? Do tabernáculo, ok? Aqueles, eles estavam no deserto ainda, e ali Deus estava constituindo, o tabernáculo, a maneira como que o povo de Israel, os hebreus, nessa época eram os hebreus, como eles deveriam então se organizar de tal maneira que através disto eles pudessem oferecer o seu culto a Deus. Culto a Deus é o povo que se reúne, ok? Para a prestação de serviço a Deus, oferecer, como forma de gratidão a Deus, o seu culto,
em reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito. Lógico que o nosso culto, ele não se restringe somente ao templo. A nossa vida é um culto, a nossa vida é uma vida de adoração. Onde nós estamos, nós temos que dar evidência disso, né? Mas existe aquele momento em que o povo de Deus, ele, no nosso caso, os cristãos, tem o domingo como um domingo, um momento em que nós nos reunimos para adorar a Deus. Tendo em vista que nesses últimos tempos nós não estamos podendo, né, nos reunir no templo, né? E aí os irmãos podem pensar que muitas igrejas já voltaram, né, com seus cultos. E por que nós, da primeira igreja presbiteriana independente de Praia Grande, nós não estamos ainda nos reunindo no templo? O conselho da nossa igreja, na última reunião, sabia que já havia uma acessibilidade para que a gente pudesse nos reunir em culto, no templo. Só que pensando de uma forma ampla nos irmãos, porque há toda uma exigência, né, para ser cumprida. E todas as pessoas, grupos de risco, não poderiam, no caso, participar, né, dos cultos no templo. Por exemplo, eu não ia poder ir ao templo, porque eu faço parte do grupo de risco. Mas, falando de mim, tirando eu de lado, pensando nos irmãos que não poderiam estar lá conosco. Então, a partir desses irmãos, pensando nesses irmãos, por amor a esses irmãos, nós decidimos não reabrir, por enquanto, né, os cultos. Mas, já desde o início de toda esta questão de reclusão, de estar em quarentena por conta da pandemia, a gente tem se preocupado com a vida espiritual dos irmãos, né? Por que nós pensamos sempre a respeito da vida espiritual dos irmãos? Pela seguinte questão: a gente sabe que a nossa tendência, quando a gente está de um modo mais tranquilo, né, como nós estamos, nos nossos lares, mais acomodados, né, isso pode, não estou fazendo uma afirmação, mas isso pode nos levar a ter um certo desleixo com a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus, ela precisa diariamente ser cuidada. Por quê? Porque nós somos o santuário de Deus. Eu e você somos o santuário de Deus. E como santuários de Deus, e aí a gente vai ver a partir, né, do texto a qual nós estamos usando, né, para a reflexão, você vai ver que, fazendo, né, lógico, um paralelo entre os cuidados que deveriam ter, né, no Antigo Testamento em relação a que o tabernáculo era uma estrutura construída pelas mãos humanas, né, mas orientado por Deus, passo a passo, aquilo que eles deveriam fazer, assim serve para nós também. Para mim e para você. E é óbvio que o Antigo Testamento ele tem que sempre apontar para Cristo. Novo Testamento. E Cristo, por sua vez, né, nós só entendemos o Antigo Testamento pela ótica de Cristo. Então, aqui está, dentre tantas orientações que Deus dá para Moisés, para transmitir, né, tanto para o sacerdote Arão e seus filhos, como para o povo como um todo, nós delimitamos um texto
uma perícope para que a gente pudesse então entender essa questão ritualística, tá? Que é contida aqui no Antigo Testamento e que também a nossa vida é uma vida ritualística, porque nós sempre estamos cultuando a Deus e sempre cumprindo alguma recomendação que a gente encontra aqui no livro de Levítico, tá bom? Hoje nós vamos ver somente 2 aspectos, tá? O primeiro aspecto que eu quero ver com os irmãos é a respeito do sacerdote, o sacerdócio, tá bom? Mas antes de nós adentrarmos propriamente na figura do sacerdote, nós vamos fazer um apanhar geral do que estava acontecendo aqui nessa perícope, nesse contexto. Então Deus dá uma orientação a Moisés, uma orientação que Moisés deveria repassar para o seu irmão Arão e aos seus filhos a respeito da lei do holocausto. Ou seja, a lei era uma ordem da qual eles deveriam cumprir. Então, nesta orientação, falando a respeito da lei do holocausto, tá? Estava ali a recomendação de que maneira deveria proceder isso. Então o holocausto era levado para o sacerdote, e na entrada do tabernáculo teria o altar, a lareira, com fogo, e ali era oferecido então o holocausto, né? Um animal. E o holocausto posto nessa lareira, uma churrasqueira, vamos dizer assim, ficaria noite e dia ali. O fogo consumindo o holocausto. Mas para fazer esse ritual, o sacerdote tinha que vestir toda uma roupa apropriada. Então ele se preparava, recebia os holocaustos, punha lá, ficava lá noite, dia, consumindo. Depois o holocausto virava cinzas. O sacerdote pegava as cinzas e levava para fora do arraial, em um lugar em que o sacerdote considerasse limpo, e ali descartava as cinzas. Né? E aí Deus dá uma orientação para o sacerdote, para que ele pudesse alimentar o fogo da lareira, do altar, para que nunca viesse se apagar. Então, se o sacerdote, no dia seguinte, ele fosse até lá e visse o fogo apagado, ele tinha que ir lá e reacender e deixar queimar. E aí, eu baseei a nossa ideia aqui nesse texto no versículo 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando eu me deparei com este versículo, eu me lembrei de uma certa ocasião. Eu morava em São Paulo, há muitos anos atrás, e eu lembro que eu passei por uma avenida que dá acesso a CEAGESP, o CEASA. E eu vi então uma espécie de um tubo, e na ponta do tubo um fogareiro. E eu percebi que aquele fogareiro ficava ali dia e noite pegando fogo. Eu só fui entender a razão daquilo depois de muitos anos em que eu fui fazer um curso na Comgás de gasista. Eu sou técnico gasista. E aí eu fui entender que as usinas de petróleo, elas têm que eliminar os gases. Então, quando você vê, acredito que aqui nas indústrias petrolíferas daqui da Baixada, quando eu ia para Cosmópolis, passando por Paulina,
a gente vê aquelas chamas, né? Que fica dia e noite sem apagar. Eu estou falando isso porque era mais ou menos a ideia ali da lareira com os holocaustos, né? O fogo tinha que estar aceso dia e noite. Pois bem, eu falei que nós, então, primeira coisa que nós falaríamos é a respeito do holocausto, né? Os elementos que são tratados aqui nessa pequena perícope a sacerdote, na verdade. Então vamos ver aqui o versículo 8, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, o 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, até aqui. Então por que eu falei de sacerdote e sumo sacerdote, né? Porque Arão e os filhos deles foram designados por Deus para ser sacerdote e sumo sacerdote. E aqui fica claro a respeito disso. No Novo Testamento, Jesus Cristo é visto como o supremo sumo sacerdote. Ok? O que quer dizer com isso? Lá em Hebreus vai dizer que Jesus é superior ao sacerdote do Levítico. Então Jesus vem e cumpre esse ofício de sacerdote. Por isso, né, é interessante pensar que nós não precisamos mais de sacerdote, ok? O Cristo, ele cumpriu ali na cruz diversos papéis, entre eles o de sacerdote. Com o seu sacrifício, ele fez com que o véu se partisse em duas partes, de cima a baixo, né? Mostrando o quê? E aqui a gente precisa entender. Se lá no tabernáculo, quem entrava no tabernáculo, porque o tabernáculo tinha várias câmaras, né? E a última câmara, que era onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, é onde ficava a Arca da Aliança, com o cajado de Moisés e com os 10 mandamentos. E só quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote. E aquele lugar era reconhecido como Santo do Santo. Santo do Santo. Então, ou seja, só quem tinha acesso a Deus nessa época era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o representante do povo. E todas as vezes que mudava o sacerdote, também mudava a lei. Isso é importante a gente entender. Então, quando Jesus vem como Cristo, o prometido, o escolhido, ele também cumpre a função do sacerdote, do sumo sacerdote. Quando você lê ali capítulo 6, 7, 8 de Hebreus, você vai entender isso. Então, com o surgimento do sumo sacerdote Jesus, houve a necessidade de mudar a lei. O que mudou então? Isso é importante a gente pensar. O que mudou, se antes no Antigo Testamento nós precisávamos recorrer a um ser humano, temente a Deus, servo de Deus, para ele ser o nosso representante, aquele que tem acesso a Deus, com o sumo sacerdote Jesus, a lei muda. Então todos passam a ser sacerdotes. Aqueles que creem em Jesus, todos passam a ser sacerdotes. Então, o sacrifício de Jesus rompe o véu. O véu que separava as câmeras do tabernáculo, em Jesus rompe. Quer ver? Vamos ler um texto que vai dizer o seguinte: farás também um véu azul de púrpura, para a gente entender como que era separado a câmara no tabernáculo aqui no Levítico, tá bom? Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artifício se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro,
seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho, a arca da aliança. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo do santo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo do santo. Então havia uma separação entre o povo de Deus, que era mediado pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Isso é necessário ficar bem claro, tá bom? Então, quando Jesus foi crucificado, esse distanciamento que havia entre o povo e Deus, tendo somente como mediador os sacerdotes, os sumos sacerdotes que podiam entrar no lugar santo, que era o sacerdote, e o sacerdote entrava no santo do santo, com a morte e a crucificação de Jesus, esses véus foram rompidos e o povo passou a ter acesso direto a Deus através de Jesus, o supremo sumo sacerdote. E isto é magnífico. Por que isto é magnífico? Porque nós não temos mais a necessidade de alguém nos representar diante de Deus. Somente Jesus Cristo. Se porventura, dentro de qualquer religião, alguém dizer que é Ele que pode realmente mediar este diálogo, né, esta comunhão com Deus a partir dele, isso é mentira. Isto não está dentro dos evangelhos. E olha que nós estamos falando do Antigo Testamento, mas lógico, sempre olhando para o Novo Testamento, para Jesus, porque Jesus ressignificou a lei aqui do Levítico, como nós vimos. Então, Jesus está mostrando para nós que em Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Todos aqueles que têm acesso a Cristo, que creem em Cristo, que depositam sua fé em Cristo, estas pessoas, elas podem se achegar diante de Deus, diante do Pai. E esse acesso que essas pessoas têm a Deus por causa de Jesus, esse acesso nós podemos usufruí-lo de qualquer lugar de onde nós estivermos. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ter acesso a Deus. As pessoas podem ter acesso a Deus. E as pessoas têm acesso a Deus. Às vezes elas precisam ter um esclarecimento de que maneira elas podem ter esse acesso a Deus. E nós, como temos esta compreensão, nós precisamos realmente ajudar essas pessoas a entenderem de que maneira elas podem acessar a Deus. E nós somos os facilitadores, aqueles que realmente mostram a Deus para as pessoas, evidenciam Deus na vida das pessoas e também, juntamente com elas, caminhando com elas, nós mostramos de que maneira elas podem ter acesso a Deus. Elas não precisam de mim para ter acesso a Deus. Elas não precisam, de repente, de algum irmão, algum conhecedor, entendedor da palavra, para elas terem acesso a Deus. Elas por si só, fazendo isso, através de Cristo, elas já têm acesso a Deus. Então, uma das coisas mais maravilhosas que pôde acontecer e que fez a diferenciação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, na pessoa de Jesus, daquilo que Jesus foi capaz de fazer por nós, foi que nós
passamos a ter acesso a Deus diretamente, sendo Jesus o único mediador. Somente Jesus é que nos dá acesso ao Pai. Por quê? Porque em Jesus Cristo, cada um de nós se tornou sacerdote. É o que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E aí em Efésios, capítulo 2, versículo 18, vai falar, né, que por conta de Cristo nós temos acesso livre ao Pai. Livre! Nós não precisamos pagar o holocausto. Nós não precisamos ter ninguém que faça isso por nós. Nós podemos fazer isso livremente, através da fé em Deus. Através da fé em Deus, nós podemos recorrer a Ele em todos os momentos que nós precisarmos. Nós não precisamos mais, né, oferecer nada a Deus. E é isto que nós vamos ver agora, o segundo ponto, que é oferecer a Deus o holocausto. Nós não precisamos mais oferecer a Deus o holocausto. Nós não precisamos mais nos reunir e cada um de nós, né, levar um cabrito, uma ovelha, uma pombinha para nos reunir. Não. Agora nós podemos nos reunir. Se aqui, neste momento, era necessário o holocausto, que era uma oferta que o povo levava para o sacerdote, e o sumo sacerdote, e ali eles cumpriam o ritual do holocausto, sacrificando e colocando na lareira, né, pegando fogo para ser consumido. Em Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, ele é reconhecido como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro que é oferecido pelo próprio Pai, pelos nossos pecados. E através de Jesus, os nossos pecados são perdoados uma vez por todas. Então nós não precisamos mais, todas as vezes que errarmos, toda vez que pecarmos, ir lá levar os nossos animaizinhos, né, para ofertar a Deus. Nós não precisamos mais. Agora, o que nós precisamos entender, que o holocausto era uma oferta que era feita, oferecida como forma, a representação de que o povo levando os seus animais para sacrificar, né? E ali ser posto na lareira para ser consumido, era uma maneira do sacerdote dizer para o povo que o pecado deles haviam sido perdoados. Então em Cristo, o que acontece? Cristo vem como Cordeiro de Deus, é sacrificado na cruz do Calvário pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, né? Para que em Cristo Jesus os nossos pecados fossem perdoados uma vez por todas. Conscientes disto, o que acontece conosco? Nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas. Num ato de arrependimento, nós confessamos os nossos pecados. E aí na primeira carta de João diz que aquele que confessar seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar. Então Deus perdoa. Mas uma coisa que eu gostaria aqui então de enfatizar é que o seguinte: nós vivemos na atualidade um evangelho
que o Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, O Discipulado, ele vai fazer uma distinção entre a graça barata e a graça séria, a graça que tem que ser levada em consideração. E nós vemos, na atualidade, através dessa graça barata, que muitos dizem que a pessoa, ao ter consciência dos seus erros, das suas falhas, e ela, no ato de confissão, ela se arrepender, diz que não precisa mudar. E quando nós vemos, então, na palavra de Deus, nós percebemos que quando há uma confissão de arrependimento mesmo, de reconhecimento, que externa aquilo que nós somos, que nós sentimos e que provém do nosso coração, este arrependimento tem que gerar em nós transformação. Isso fica muito óbvio quando você, então, conversa com algumas pessoas, e pessoas que até têm necessidade mesmo, você percebe que elas precisam de ajudas. E aqui nós pessoas que às vezes estão passando por circunstâncias difíceis. E aí você fala de Cristo. Se pela fé ela não absorver, entender que ela, naquele estado que ela se encontra, ela precisa ter consciência dos seus erros e das suas falhas. E ela precisa fazer uma confissão de arrependimento, porque isso é que vai dar, Cristo vai proporcionar na vida dela uma mudança. Então, quando uma pessoa admite o seu erro de coração verdadeiramente, né, isso produz uma mudança considerável na vida desta pessoa. Então, é por isso que nós vemos pessoas como um todo que diante da voz de Deus, da palavra de Deus, ela ouve aquilo causa em sua vida uma reação, uma ação, na verdade, uma ação na sua vida de tal maneira que ela não se contém, ela se prostra diante de Deus. E aí ela passa a ter consciência de que ela, de fato, é um ser humano que era egoísta, que pensava em si só, era uma pessoa avarenta, que não se preocupava com ninguém, só consigo mesma. Ou era uma pessoa que tinha dificuldade com vícios. Ela toma consciência disso, ela reconhece isso na vida dela, ela confessa isso de tal maneira, se arrependendo, que Cristo produz uma transformação na sua vida, a tal ponto dela se tornar o santuário de Deus. O santuário de Deus. Então, através do holocausto feito por Deus, oferecendo Jesus como cordeiro, todos aqueles que creem nele, aonde nele é produzido a confissão de arrependimento, esta pessoa, ela se torna filho de Deus e passa a fazer parte do povo de Deus. E o povo de Deus, como a gente sabe, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui, tá? E domingo que vem, nós vamos observar mais alguns elementos desse texto, que é necessário, para que a gente destrinche
que possa então tirar aprendizado para nossas vidas, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe sua vida imensamente. Pode falar, Gi. Vamos orar? Vamos orar, sim. Então, orar pela mãe do Rubens e irmã, que ele havia pedido já há alguns dias. Certo. A mãe da Luzia. E orar pelas pessoas que estão enfermas. Amém. Vamos fazer isso agora. E pela situação do nosso país e do mundo com essa pandemia. Ô Gi, você não quer fazer essa oração? Sim. Apesar da Gi não aparecer aqui, vai aparecer a voz dela. Orar para todos os namorados, né? Hoje é dia dos namorados. Né? Não esqueça do seu namorado, da sua namorada, viu? Ok? Tá? Cultivar um namoro é fundamental para um casamento. Cultivar um namoro para quem está namorando é fundamental para que este namoro se torne em casamento. Ok? Então, não é só hoje não. É que hoje é uma exclusiva, mas nós devemos fazer isso todos os dias, diariamente nas nossas vidas. E nós vamos orar agora com a nossa irmã Gisele. Senhor, nós somos gratos a Ti. Amém, pelo Teu amor. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados. Sim, verdade. Oferecendo o Senhor Jesus como sacrifício no altar. Amém. E hoje nós não precisamos mais realizar esses sacrifícios. É verdade, Deus. Para remissão dos nossos pecados. Amém. Te agradecemos, ó Deus. Obrigado, e te pedimos que o Senhor transforme a nossa vida cada dia. Amém. Que nós valorizemos sempre a graça preciosa do Senhor. Amém. Obrigada por nos encontrar e nos resgatar. Em nome de Jesus. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, Sim. que estão sofrendo, que o Senhor dê forças, dê ânimo, Amém. abençoe seus familiares também, na ajuda, na recuperação, abençoe, ó Deus, essas pessoas. Em nome cada de Jesus. um conforme a necessidade de cada um. Amém. Abençoe, ó Deus, os médicos Sim. que estão trabalhando, que estão empenhados. Verdade. E que também colocam em risco a vida. Sim, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, guarde, renove as forças de cada um. Amém. Te pedimos, ó Deus, pela mãe e a irmã Sim, do Deus. Rubens. Abençoe, Senhor O Jesus Senhor Cristo. sabe a necessidade delas, Em nome o de que Jesus. elas têm passado, e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe, dando a cura, dando forças, Sim. abençoando conforme o que elas precisam. Senhor. Amém. Te pedimos pela mãe da Luzia, Sim, obrigada Deus. porque ela já saiu do hospital. Obrigado, E louvado te seja o teu pedimos que nome, o Deus. Senhor abençoe, ó Deus, abençoando todo o tratamento que ela tem feito, Amém. para que dê o resultado, ó Deus, que seja um resultado bom. Sim, Que o verdade. Senhor esteja com ela, abençoando também a Luzia e toda Em a nome de família, Jesus. que eles também estejam guardados pelo Senhor. Amém. Te pedimos, ó Deus, pela situação do nosso país, Sim, Deus. pela situação do nosso mundo, ó Deus, Em nome com de esse Jesus. vírus, que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria Sim, aos verdade, pesquisadores, às pessoas que estão estudando, que muitas vezes têm informações tão contraditórias. É verdade, Deus. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E nós sabemos, ó Deus, que quando as coisas estão confusas, somente o Espírito Santo do Senhor pode clarear todas Amém. as coisas. Amém. E nós confiamos em Ti, e por isso nós pedimos a Ti Em a nome de intervenção do Senhor nessa situação. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias. Sim, E verdade. te pedimos que o Senhor abençoe cada casal, ó Deus. Sim, ó Deus. Que o Senhor derrame graça sobre cada um, renovando, ó Deus, sempre a alegria, o prazer de estar juntos. Sim, verdade. E fortalecendo, ó Deus, as nossas famílias. Amém. Abençoando também as pessoas, aqueles que estão
esperando alguém. Sim. Que o Senhor esteja mostrando e direcionando alguém conforme a vontade do Senhor. Amém. Para que novas famílias e famílias fortes possam se formar, ó Deus. Sim. E assim nós, como povo, como cidadãos e como igreja do Senhor, possamos ser cada vez mais firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. 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 Você viu como eu e você somos o santuário de Deus? Nós aqui, neste momento em que os queridos e queridas expuseram seus pedidos de orações, nós, como povo de Deus, a comunidade do Cristo ressurreto, nos mobilizamos em oração, tendo quem como único mediador? Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meu querido e minha querida. E até domingo, se assim o Senhor nos servir. Até logo.